Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você já reparou como hoje em dia parece que nada mais empolga, nada mais comove, nada mais vale a pena? A gente vive cercado de informação, notícia, opinião, escândalo do dia a dia, e mesmo assim, parece que o ser humano está cada vez mais fraco. O que você vai ouvir agora não é análise de um youtuber, não é comentário de rede social, muito menos uma notícia do dia a dia qualquer. É o diagnóstico de um dos mais importantes filósofos brasileiros que entendeu o espírito de nosso tempo antes dele explodir. E o mais assustador, ele descreveu exatamente o homem de hoje. Esse que você vai ouvir é o Mário Ferreira dos Santos, um filósofo que falava de metafísica, cultura, religião e alma humana, numa época em que quase ninguém queria ouvir isso. Hoje também as pessoas não querem ouvir muito, correto? E aqui ele explica como a incredulidade moderna não destrói só a fé, ela destrói a esperança, o amor e, no fim, a própria humanidade, certo? Então iremos fazer este react, escute com atenção e para cada bloco que ele fazer, para cada tema que ele narrar, irei fazer os devidos comentários para nós encaixarmos na nossa realidade. Vamos lá. Sim, preocupa-me bastante observar como a incredulidade moderna se alastra. E essa incredulidade se manifesta nas mínimas coisas. O homem de hoje, de tal modo traumatizado pelos acontecimentos, de tal modo saculejado por um periodismo que explora os seus sobressaltos, os seus temores, as suas dúvidas, as suas inconsequências. São tão terríveis as manchetes de jornais que este homem vai a pouco e pouco perdendo a capacidade de emocionar-se, a capacidade de imaginar. Vai-se a pouco e pouco secando-se-lhe a criação. Então, olha que interessante, olha que impressionante. O que o Mário está falando nessa parte é o seguinte: o homem moderno, ele é sacolejado pelo noticiário, pelo medo, pelas manchetes, perdendo a capacidade de imaginar, criar e se emocionar. Isso aqui é impressionante porque o Mário não está falando da ignorância, ele está falando do excesso. O homem moderno não é alguém que não sabe o que acontece no mundo, ele sabe demais, mas sem hierarquia, sem sentido, sem ordem, o sujeito se perde, ou seja, é a rolagem infinita de notícias ruins, catástrofe, escândalo, crise, guerra, corrupção, tudo misturado. Nada permanece tempo suficiente para virar experiência interior, pois quando tudo é urgente, nada é importante. Correto, meus amigos? Ou seja, nesse emaranhado de informações, estamos perdendo a alma. E quando o homem perde a capacidade de se emocionar, o problema seguinte não é psicológico, é espiritual. Muito importante isso que o Mário está nos falando agora, certo? Então, por causa disso, o Mário agora ele vai falar sobre o colapso da fé, da esperança e da caridade que decorre justamente desses problemas que ele está nos apresentando. A realidade torna-se sempre aquilo que ele menos esperava, e a realidade torna-se sempre aquilo mesmo que ele menos desejava, e consequentemente ele vai se tornando, cada dia que passa, um inapto a crer, um inapto a admitir a verdade de uma possibilidade que não seja a reprodução da própria realidade em que ele vive. Ele vai cada vez mais sendo um descrente e um desesperançado, porque não aceita mais valores superiores. O melhor torna-se para ele uma mentira. O que ele desejava de mais profundo torna-se para ele uma impossibilidade. As promessas passam para ele a serem apenas falácias. E este homem, abismando-se cada vez mais na desesperança, acaba por não ter fé nem em si mesmo. Então, quando ele chega a esse estado, quando ele nada espera, senão a constante repetição do que não nos lhe agrada, quando este homem não pode mais vislumbrar valores superiores para o amanhã, que é a falta de esperança, quando este homem não tem mais fé e não tem mais esperança, também não ama. E porque não ama, também não tem caridade. Sem fé, sem esperança, sem amor, sem caridade. Aqui, Mário, ele está descrevendo, sem usar o termo, no meu ponto de vista, o colapso das virtudes teologais. Isso não é sociologia, é teologia aplicada à vida cotidiana que o Mário está descrevendo aqui. Ou seja, como nós sabemos, no Novo Testamento, fé, esperança e caridade
não são apenas sentimentos, são a estrutura da alma humana. Ou seja, pessoas que dizem, não acredito em nada, nada vale a pena, o mundo já acabou. O que acontece com essas pessoas? O resultado concreto é cinismo, ironia permanente, incapacidade de amar algo que exija sacrifício. E quem também fala isso é o C.S. Lewis, no livro A Abolição do Homem. A sociedade moderna castra o homem, castra a coragem e depois exija que nós sejamos corajosos. Quando os valores objetivos desaparecem, sobra apenas técnica e poder. Este é o ponto. O homem sem esperança continua respirando, mas já desistiu de viver. Vamos continuar aqui. Agora, nesse trecho, o Mário ele vai falar sobre a confusão entre credulidade infantil e capacidade madura de crer. Vou dar o play. Eu estou neste momento recebendo um bilhete no qual me faz a seguinte pergunta. Não será a incredulidade, aliás, não será a credulidade própria das crianças e não dos adultos? A pergunta merece uma resposta toda especial. Sem dúvida que não se deve confundir credulidade com capacidade de crer. A credulidade, pelo seu diminutivo na sua formação etimológica, indica que se trata daquelas crenças menores, das crenças sobre a veracidade de um determinado acontecimento ou a facilidade com que alguém acredita ser verdadeiro tudo quanto se lhe diz, ou uma certa aptidão a facilmente deixar-se imbuir de que é real qualquer coisa que lhe conta. Nesse sentido, a credulidade ela é um tanto infantil, sobretudo quando ela não se estriba em bases mais reais. Mas não quis falar propriamente dessa credulidade. Eu quis falar naquela capacidade comum de aceitar os possíveis com uma certa dose de optimismo e de fé de que eles possam realizar-se quando esses possíveis apresentem valores superiores ao que comumente se vê, ao que comumente nós assistimos. Então é o seguinte, o que o Mário ele está dizendo aqui agora é que essa é uma das maiores mentiras modernas. A ideia de que a maturidade é não acreditar em nada. Adultos que zombam da fé, da família, da pátria, mas acreditam cegamente em narrativas ideológicas. Eu não acredito no que vocês acreditam. Mas acredito no Estado como promotor da felicidade, não é? Promessas tecnocráticas, especialistas anônimos. Então, a grande ironia de tudo isso é o seguinte: o adulto moderno não deixou de acreditar, ele só terceirizou a fé. Esse é o ponto. E o que o Mário está falando é aquilo que o Aristóteles já dizia. Toda ação humana se orienta por um fim. Quando Aristóteles ele vai explicar o que é a felicidade, ele aponta que a felicidade é o supremo objetivo do ser humano. E tudo que o ser humano faz é um meio para atingir essa determinada felicidade. Ou seja, eu não acredito na fé, eu não acredito na pátria. Ok, mas você vai acreditar em outras coisas. A grande questão é você entender isso. Sem a crença em algo maior, a ação se reduz à repetição mecânica, pois conforme nós já vimos, especialmente na história do comunismo, é que a recusa de toda transcendência termina no absurdo, certo? Então, vamos continuar e o Mário ele vai falar agora como as ideias que são inatingíveis, mas são necessárias, são como faróis, e eu vou explicar esse inatingível mais pra frente. Se não houver essa credulidade, esta segunda credulidade, não é possível nascermos feitos humanos um ideal. Porque todos nós sabemos que os ideais são praticamente inatingíveis. E o seu valor está, precisamente, nessa inatingibilidade. Porque os ideais são como famais, iluminando o caminho humano. São como chamas que atraem o ser humano constantemente. Os ideais, pela sua característica de perfeição, colocam-se no amanhã que tudo nos indica sermos impossível, mas de cujo amanhã nós podemos cada vez mais nos aproximar. Só desejando o máximo para nós mesmos e lutando por esse máximo, somos capazes de conseguir alguma coisa. Então, essa imagem do farol que o Mário apresenta, ela é perfeita. Ninguém reclama que o farol está longe demais, pois o farol ele existe para orientar, ou seja, o farol aqui como uma analogia do ideal. Então você imagina, uma educação sem ideal significa uma formação técnica sem caráter. Política sem ideal, gestão sem grandeza. Vida pessoal sem ideal, conforto sem sentido. É aquilo que já dizia Sócrates. A vida boa exige exame, não apenas
sobrevivência. Roger Scruton, também outro autor conservador muito conhecido, ele corrobora com a seguinte ideia: ideais preservam o que é digno de ser amado, não é? Ou seja, a nossa intenção é preservar o fogo, manter o fogo vivo, não ser somente colhedor de cinzas, não é? Uma sociedade, então, sem ideais não fica realista, fica vulgar. Agora o professor, ele vai nos explicar como o homem vira uma coisa entre coisas, e vai ser muito interessante. Vou dar o play aqui. Para aquele que desde o início, desde o primeiro momento, não acredita na própria superação, não acredita na possibilidade de uma superação humana, não acredita que seja possível ao homem vencer as suas deficiências e alcançar a pontos mais altos, condena a si mesmo à esterilidade de todo e não é possível que alguém que não seja capaz de crer em valores superiores, que não possa crer que se instaure amanhã tudo quanto o homem desejou e todos os valores superiores, ou grande parte pelo menos, que foram seus sonhos, que foram seus mais acalentados desejos, que esse homem possa estabelecer dentro de si um ideal. Que pode ele esperar, senão a repetição constante, contínua das coisas? Se esta chama que é tanto infantil, mas que é tão profundamente humana, não nos alimentar mais, não brilhar dentro de nós, e não nos estimular mais, o homem morrerá míngua de ideais e apenas será uma coisa entre coisas, nada mais. Isso daqui que o Mário falou é a definição perfeita do mundo tecnocrático atual. O homem vira perfil, número, CPF, algoritmo, valor medido apenas por produtividade, conforme está no livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Uma sociedade confortável, mas espiritualmente morta. Pois quando tudo vira coisa, o homem deixa de ser alguém. Pessoal, antes da gente finalizar aqui a reação, eu vou pedir para vocês assinarem o nosso canal, pois os áudios que eu estou colocando aqui, tanto do Mário Ferreira dos Santos agora, como do José Munir Narcer, eu preciso pagar um programa muito caro para restaurá-lo. Eu vou deixar aqui o link do vídeo original e vocês vão perceber que o áudio está muito ruim, certo? Então, se você está ouvindo o áudio de maneira muito bem tratada, é porque eu estou pagando um valor consideravelmente alto. Então, peço que você ajude aqui, ou assinando o YouTube, ou fazendo uma doação com Pix, para justamente a gente preservar o legado dessas grandes pessoas. Então, para finalizar, o Mário Ferreira dos Santos está nos dizendo algo simples e terrível. O maior desastre do nosso tempo não é econômico nem político, é a morte dos ideais. Sem ideais não existe sacrifício, sem sacrifício não existe amor, sem amor não existe sociedade funcional, mas sociedade vazia. E agora, quero te fazer esta pergunta. Se isso ainda descreve o nosso tempo, e eu acho que descreve, deixa o like, comenta e compartilhe. E talvez o problema não seja acreditar demais. Talvez seja não acreditar em nada que valha a pena.